É isso, galera. Fechando aqui os trabalhos direto do estádio Roberto Rios, aqui em Criciúma. Um jogo difícil, numa noite fria. A previsão é de bater 7 graus ao longo da madrugada. A gente já sabia que seria complicado. Criciúma é um time que normalmente complica a vida dos adversários no seu estádio. Então não dava para imaginar um cenário diferente. Mas depois desse empate, com o gol de Cauã Elias, eu confesso que saio daqui do Roberto Rios com a sensação de que dava para ter conquistado esses 3 pontos. Dava para ter vencido. E eu vou dizer por que eu acho isso ao longo deste vídeo, trazer aqui uma resposta importante que o técnico Mano Menezes deu na entrevista coletiva após a partida. Cauã Elias chamando a responsabilidade. Temos coisas positivas para tirar desse jogo. Ainda mais em meio a esse drama que o Fluminense está vivendo, a dificuldade que o time está vivendo há tanto tempo. Eu acho que agora, após o terceiro jogo do Mano Menezes, erros e acertos, o que é natural para o início do trabalho, dá para a gente tirar coisas positivas. Só vou te pedir para você não se esquecer de dar uma moral no like, né? Agradecer a todos vocês pelo apoio ao longo de mais uma cobertura fora de casa, longe do Rio de Janeiro, sempre fazendo aquele esforço para entregar a vocês o melhor produto possível, porque vocês merecem. Então, não esquece não do like, do seu comentário e de se inscrever também aqui no canal do Lessa, tá? Vamos lá, pessoal. Por que eu acho que dá pra gente tirar pontos positivos e por que eu acho que dava pro Fluminense ter vencido esse jogo? A gente teve um primeiro tempo bem igual. No intervalo, eu olhei os números estatísticas e vi que posse de bola o Fluminense estava com 53% contra 47%. Tinha finalizado mais vezes que o Criciúma. Se não me engano, eram 4 finalizações no gol contra uma do Criciúma. E o Criciúma tinha chutado 5 bolas e apenas 1 no gol. 5 bolas para fora e apenas 1 no gol. Então havia ali um equilíbrio, inclusive nas ações. O Criciúma inicia o jogo melhor com mais presença no ataque, não criando chances claras. Depois, ali no meio do primeiro tempo, o Fluminense equilibra o jogo e aí cria 2 chances de gol. Não seria nenhum absurdo o Fluminense ter ido para o intervalo vencendo a partida. Num voleio do Ganso, numa bela jogada, que essa jogada caracteriza bem essa nova fase do time com o Mano Menezes. É uma jogada totalmente vertical. O André recebe a bola ali atrás, olha para frente, dá um passe para o Martinelli recebe na intermediária, automaticamente já estica, olha o Keno limpa a jogada, cruza e o Ganso mete um voleio e quase faz um golaço. E teve a cabeçada do Martinelli que, de uma forma inacreditável, a bola bateu na lama e saiu pela linha de fundo. Ali poderia ter saído o primeiro gol. As 2 melhores chances no primeiro tempo foram do Fluminense. E aí o Fluminense volta para o segundo tempo melhor. O Fluminense voltou melhor para o segundo tempo. Essa que é a realidade. Começou 5, 6 minutos em cima, não tinha criado chances, mas estava ali com vontade, tomando iniciativa, indo para cima, e aos 7 minutos sai o gol do Criciúma. E aí aquele drama de novo, aquela loucura de o Fluminense não conseguir, em um gol pelo menos, não levar gol, não sofrer o gol. E aí para um time que está já em frangalhos, emocionalmente falando, né? A gente vinha falando muito da parte física, mas emocionalmente o time está abalado. A confiança está abalada já há muito tempo. E aí você vê que está produzindo, que está melhor que o adversário, fora de casa, e leva um gol, parece que tudo vai por água abaixo, né? A sensação que dá é essa. E aí, depois que leva o gol, o Criciúma acaba tomando a iniciativa de ir mais para o seu campo de defesa, para se proteger e buscar o contra-ataque. Não fica pressionando o Fluminense. E aí a gente tem aquele momento do time sentir o gol, tanto que o Bolassi teve uma chance na pequena área que o Fábio defendeu. O jogo parece que vai ir para um cenário de filme repetido, o mesmo roteiro de tantas e tantas partidas que a gente vê o Fluminense levar gol e ficar completamente apático, entregue, incapaz de reagir. Era esse cenário que já estava vindo à minha cabeça. Eu falei, gente, o que eu vou falar depois disso? Porque, assim, é sempre a mesma coisa. Eu já estava pensando nisso. E é aí que o Mano conserta o que, na minha opinião, foi um erro. A manutenção de Keno e JK na equipe. 2 jogadores que não estão entregando absolutamente nada. Principalmente o John Kennedy, porque o Keno ainda tenta, dribla e tal, faz alguma coisa, mas o John Kennedy é um negócio, a queda do John Kennedy, ontem a Tatiana Diniz, está sempre aqui acompanhando o canal,
as nossas transmissões, ela falou que a queda do John Kennedy simboliza muito a tragédia coletiva, da derrocada coletiva do Fluminense. E eu acrescentei ele e o Cano. A queda desses dois jogadores é tão absurda que eu acho que elas sintetizam muito o que o Fluminense vem vivendo no ano. Então, esses dois jogadores não estão contribuindo, assim como os que saíram, Gabriel Pires, Douglas Costa, Renato Augusto, não estavam contribuindo. Então, era muito... Antes do jogo, a minha análise é por que não manter os três volantes que deram certo contra o Inter, que o time competiu? Porque o Mano volta a utilizar uma formação que contra o Fortaleza foi muito mal. E já via mal já há muito tempo. Mas aí foi uma escolha dele. E quais são as primeiras substituições do Mano? Logo na volta do segundo tempo, Kennedy e John Kennedy. Mas é claro que isso iria acontecer. Era muito possível, muito provável, né? Porque eles continuaram não entregando nada. E aí os garotos entram em campo. E a história do jogo muda a partir daí. A história do jogo muda completamente a partir daí. Cauã Elias entra, o Lucumí entrou junto com ele, depois entrou o Esquerdinha e depois o Alexander. O jogo mudou, o Cauã Elias entrou com muita vontade, com muita disposição, o Esquerdinha com personalidade, indo para cima, o Lucumí com dificuldades, mas também com iniciativa, tentando. O Cauã Elias, só no segundo tempo, ele finalizou 4 vezes. Quase fez um golaço de letra, uma bola que o goleiro do Criciúma mais uma vez fez uma grande defesa e evitou, e depois sai o gol numa jogada em que Alexander, Esquerdinha e Cauã Elias participam. Olha aí Xerém, olha a base agindo. E eu não sou daqueles que, é só colocar Xerém que vai resolver. Não, mas a gente vem clamando tanto tempo, durante tanto tempo. Tem jogador que não está entregando, tem jogador que tem que sair do time, porque né, não só não estão ajudando, como estão atrapalhando. E o Fluminense precisa dessas mudanças mais fortes nesse momento para as coisas acontecerem. A gente vem clamando por isso. E tudo bem, o Mano chegou agora, mas... E é normal, assim, você ter um tempo para fazer os diagnósticos, para analisar os movimentos, para saber quem entra, quem sai, é natural. Só que a gente não tem esse tempo. E o Mano também não tem. Ele sabe disso. Tudo é para ontem, nessa situação que o Fluminense está. Mas aí ele trouxe uma resposta na entrevista coletiva, que foi justamente sobre isso, na pergunta do Gabriel Amaral. Por que ele não entrou com 3 volantes? Por que os garotos só entraram no segundo tempo? E aí o Mano falou isso. Nós, treinadores, não podemos ter essa pressa que vocês têm, de tão logo o jogador fazer uma atuação abaixo, você já muda tudo, porque daqui a pouco você perde todos eles. Não dá confiança para ninguém. O jogador entra em campo e sabe que se cometer um pequeno erro ou 2 erros, ele já está fora. Aí entra o outro, também comete os mesmos erros e daqui a pouco não temos ninguém. Não é o caminho para a gente ter um grupo confiante, um grupo que possa estar preparado para resolver tudo isso. Tá? É óbvio que tudo tem os seus limites, porque a gente procura ser justo exatamente com esse rendimento que falei antes, tá? Mas sempre com um pouquinho mais de gestão daquilo que a gente precisa fazer. Talvez seja uma das primeiras vezes que alguém, na minha carreira, que alguém me cobra por tirar um volante. Estou muito feliz com a cobrança. Porque por botar um volante, né? Então, assim, a gente precisa construir vitórias. As vitórias vêm de uma estruturação de equipe. Acho que Marquinhos, até por ter sido utilizado como lateral antes, consegue me dar não só a recuperação e recomposição da equipe, como parte ofensiva. Então, sempre que eu posso ter, eu vou optar por isso. A questão de ter feito com o André, Martinelli e Alexander no primeiro jogo era em função de uma estreia, de um momento bem difícil, um adversário bem com um meio-campo muito forte, que é o Internacional, então optamos por isso, mas a equipe não conseguiu também, contra o Internacional, criar muitas oportunidades. A gente precisa criar oportunidades. Então vamos tentar achar um equilíbrio disso. Eu não tenho problema nenhum. Às vezes o equilíbrio é estar com esses 3 do tripé. Né? A questão é que Ganso é um armador. Né? Então, geralmente, quando você coloca um tripé mais Ganso, você precisa que ele atue muito à frente. Ganso não tem por característica entrar tanto na área para fazer profundidade, e o time se ressente dessa profundidade
Marquinhos dá as duas coisas, né? Assim como o Alexandre, quando entrou, também deu infiltração pela esquerda, mesmo entrando como um volante, né? Cada jogo tem a sua situação, mas o importante é a gente estar estável como equipe, confiável como equipe em todos os sentidos, seja para defender, seja para atacar. E aí entra a visão do treinador. Então dá para entender os dois lados. A gente, né, nós, né, eu aqui analisando os jogos, trocando essa ideia com vocês aí, torcedor que também tem a sua própria análise e tem as suas próprias conclusões, a gente tá com todo o histórico desses jogadores que não renderam absolutamente nada esse ano. A gente carrega esse histórico, não tem como simplesmente, não, começou o trabalho do Mano, vamos esquecer tudo que passou e é só daqui em diante. Porque não dá para fazer isso, porque esses jogadores vêm jogando muito mal um ano inteiro. Então, e a gente sabe que o tempo é muito curto, como eu falei. Não tem como esperar muito. E a gente quer essas mudanças para ontem. Mas o Mano chegou agora. Então é natural que ele tenha um pouco de cuidado, porque ele sabe que qualquer tiro errado nesse momento, pum, aí o barco já está naufragando, vai para baixo com toda certeza. E aí qual é o entendimento dessa fala do Mano que eu tenho? Que ele estava esperando um sinal de campo, de dentro do campo, para que ele aí sim tivesse base suficiente para chegar e falar, olha só, tá vendo porque eu tirei você? Eles estão melhores. Eu preciso fazer essa mudança. Não é porque, não é como o John Kennedy e Keno foram mal contra o Fortaleza. Um jogo, praticamente. Teve contra o Inter também, mas enfim, tô tirando vocês um jogo, já vi que não dá e tô tirando. Ele fez isso com o Douglas Costa e Gabriel Pires, mas são situações diferentes. Porque se você perde a confiança do grupo inteiro, se o grupo todo fica sem confiança, acabou, não tem mais escapatória. Então isso é o retrato de um técnico maduro, de um técnico experiente, que tem preparo para estar nessa posição. O Mano não vai acertar tudo, mas ele tem experiência e preparo para estar nessa função e calma para tomar as decisões. Então, entendo muito o lado do Mano Menezes nessa questão. É muito compreensível e é uma reflexão que sim vale a pena. Ele esperou, creio eu, um sinal de dentro de campo para fazer isso. E o campo está falando, mano. O campo está gritando. Assim como a gente implorando. E aí, contra o Cuiabá, eu espero que não haja mais dúvidas em relação a quem deve começar o jogo e a quem não deve começar o jogo. Eu acho que hoje os garotos falaram por si, até porque contra o Cuiabá tem John Arias, tem Thiago Silva. As coisas estão acontecendo, gente. Se Deus quiser, as coisas vão melhorar. As coisas vão mudar. Esse ponto é muito importante. Né? E, inclusive, vou falar sobre o Cauã, trazer aqui um trecho da entrevista dele para mostrar a personalidade. Olha só o que disse o Cauã Elias. De campo, certamente um momento especial para você. O teu primeiro gol no time profissional do Fluminense. Queria que você falasse desse momento especial e principalmente no momento tão difícil que o Fluminense está passando, conquistar um ponto fora de casa, a importância disso e a contribuição que os garotos da base estão dando ao time profissional. Mas boa noite, é um gol muito importante tanto para mim quanto para o time, especialmente para minha família também, que a gente já passou por muita coisa até chegar aqui e fazer esse gol também. Cara, esse um ponto fora de casa é um ponto importante, mas a gente precisava dos 3 pontos. É claro que a gente não vai reclamar, mas a vitória seria o essencial para hoje. Mas Deus sabe todas as coisas. Agora vamos voltar para o Rio, fazer os treinamentos e viajar depois para Cuiabá também para fazer esse jogo fora de casa e tentar conquistar os 3 pontos. A gente vai conquistar se Deus quiser. E agora da base cara, a gente quer da base só profissional, a gente acaba que sofre um pouco, é muito diferente. Mas eu fico feliz de poder fazer um gol. Sem a assistência do Esquerdinha também, que é um grande amigo meu lá da base, a gente jogou junto. Então eu acho que é isso. Colocar a rapaziada para jogar, porque a gente vai para cima, vai fazer o que é preciso fazer. Independente se acertar ou errar. Às vezes a torcida julga, mas é o papel dele, a gente agradece também, porque vieram em peso aí para poder nos apoiar, dependendo da fase que o time tá. Então eu já tenho a agradecer aí e ir para cima. Obrigado. Então, cara, é personalidade. Os garotos estão confiantes, estão querendo ajudar, estão querendo jogar. Vamos, mano. Vamos colocar esses moleques para jogar, porque eles, e com os reforços que vão chegar, são eles que vão ajudar a gente a sair dessa situação. Tem jogador que já mostrou que não tem condição, que não quer, já tem gente pedindo para sair, como o seu Gabriel Pires. Então sai com esses caras, para com esses caras. Né? O John Kennedy é jovem, ainda pode se recuperar, mas agora ele tá muito mal. A verdade é essa, ele tá muito mal. E não adianta insistir em algo que tá dando errado. Não adianta só querer mudar o jeito de jogar com os mesmos jogadores. Então agora volta John Arias, vai estrear o Thiago Silva. Os reforços, não são reforços maravilhosos. Mas enfim, vão chegar outros jogadores. E com esse empenho e com essa qualidade desses garotos, com personalidade, eu acho que a gente tem tudo para passar a competir. De fato, passar a brigar
para não ser rebaixado. Antes o Fluminense vinha aceitando o rebaixamento. O Fluminense parecia que a cada rodada era uma porrada, era uma derrota e não conseguia fazer absolutamente nada para evitar. A gente está num cenário agora de, se Deus quiser, contra o Cuiabá, consegue uma vitória, o time volta para a briga. Se vai dar ou não, o tempo vai dizer. E eu, enquanto houver possibilidade, enquanto houver chance, eu vou acreditar. E vou acreditar que o trabalho do Mano vai dar certo, que ele vai tomar as decisões que tem que tomar e que os jogadores que vão chegar vão ajudar. Esse empate era o melhor resultado possível, era o que a gente precisava. A gente precisava dos 3 pontos, precisava da vitória, mas o time mostrou uma coisa muito importante, ele reagiu no final. Antes o Fluminense morria e se entregava e não fazia nada, hoje não, reagiu. Hoje conseguiu fazer um gol, pontuou pela primeira vez fora de casa no Campeonato Brasileiro. Sabe, foi um final diferente daquilo que vinha ocorrendo. E isso eu acho que nos dá esperanças de que realmente a gente ainda pode brigar de fato para sair dessa situação. Mas eu quero ver vocês, deixem nos comentários, se inscrevam no canal do Lessa e a gente volta assim que possível com mais informações, tá bom, pessoal? Um abraço, tamo junto.